Oi, boa noite. Chegando aí, pessoal. Marcelina já tá por aqui. Vamos aí para mais um episódio do As Mulheres e a Morte. Olha, já tá entrando. Oi, boa noite. Eita, joia, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Boa noite a Tudo todos e a bom. todas que estão aí, estão chegando para nossa Dead Hour mais uma vez aí. Borboleta hoje está bem na minha cabeça, aqui, ó. Parecendo um laço. Vou para cá. Tá muito frio aí em Minas? Tá. Hoje esfriou bastante aqui, muito, muito mesmo. O dia amanheceu bem fechado, assim, muito nublado, não choveu, mas ficou Oi. aquele tempo assim meio sombrio, inclusive. Hoje tá de doer o frio aqui em São Paulo. É Porque aqui mesmo, tá, eu imagino. porque aqui tá chuvoso também, tá chovendo junto. Quando chove junto com o frio, já viu, fica dói no osso. Sim, é verdade, é verdade. Eu conheço o clima de São Paulo, é bem punk. É pior do que É, aqui em Minas. você é em Belo Horizonte mesmo, né? Sim, moro em BH, sou daqui de Belo Horizonte. Tá, legal. Então, aí o pessoal tá chegando ainda, ó. O pessoal chega meio devagarzinho, hoje com friozinho aí, tá mais devagarzinho, mas aí o Sim, pessoal vai chegando. Eu vi que estou trabalho acompanhando. seu trabalho é espetacular, né? Eu já acompanho faz um tempo lá Que no bom que Visitas Bonfim, no Visitas Bonfim, né? Apesar da gente estar fazendo aqui no seu perfil pessoal, né? A Paulinha, semana passada, também ela preferiu fazer no dela, né? Ao invés do Arte uhum, Tumular no Brasil. Não tem problema aham. nenhum, né? Eu ponho uma referência lá no banner, né? Que é pra gente e também divulgar um pouco, né? Um pouco Ah, mais. claro. Mas Uhum. tanto faz aí o que vocês acharem melhor, a gente faz a live sem problema. O pessoal já Sim, entrou, acho que já dá para começar. Aí eu sempre peço para gente, para vocês se apresentarem, né? No começo aí já teve aquele post daquela foto maravilhosa que você enviou, né? E com o texto que foi seu também, né? Você que escreveu. E aí aham. vamos começar nosso bate-papo aí no friozinho de sexta-feira hoje. Nossa Dead Hour bem fria hoje. A Tamires, que Isso. está aqui, ela é de Curitiba. Ela falou que sempre quem mora em Curitiba quer falar que o frio tá mais frio lá em Curitiba, mas eu acredito, eu creio, porque lá tá 4 graus, né? Uau! Uau! Tem setores, né, algumas regiões lá no sul que está nevando, né? A gente tem acompanhado aqui e eu pensei, ó Senhor, O frio demorou um pouquinho, mas chegou. estão dizendo que é uma massa polar aí que vai ficar um tempinho por aqui. Então, pronto, para quem gosta de frio, vamos aproveitar. Eu, particularmente, gosto de frio. Eu Eu gosto. gosto mais puxado pro frio, assim, mas às vezes com chuva dói o frio, né? Porque molha o Olha, pé, a molha tudo. Tamires está falando que foi sensação de 1 grau hoje de madrugada, olha lá. Ó. Caramba! Caramba! Ai, meu Deus! Chegou o Marcos, já chegou falando aqui, ó, antes de você se apresentar, ele já está apresentando as visitas guiadas, né? No cemitério Eu tô vendo, Bonfim. eu Ele tô falou que vendo, eu são tenho um fã-clube. fantásticas aqui. Ó. Escrevi 3 livros, ele está dizendo, e nos 3 eu cito indiretamente essas visitas. Os alunos gravaram até um curta no cemitério após a visita guiada no Bonfim. Eu tô Sim, é louca para fazer verdade. uma dessas aí no Bonfim. Quando eu for a Minas, eu quero fazer uma visita Nossa, dessas aí. será um prazer, será uma alegria imensa.
conduzir a equipe aí dos Pílulas Sombrias, numa visita ao Bonfim. Será uma maravilha. Vamos torcer para que esse processo horrível, né, que estamos vivendo, a gente consiga superar, né? Porque, inclusive, para retornar às visitas ao Bonfim, a gente vai ter que inclusive, aguardar um pouco essa questão da OMS no sentido dos cuidados que teremos que ter, porque é um cemitério, né? O cemitério do Bonfim é um cemitério que ele é utilizado. Ele não é um cemitério que está parado, né? Que não deixou de funcionar. Então, tem acontecido sepultamentos de pessoas que faleceram de diversas doenças ou problemas, e dentre elas a Covid, né? Então, a gente terá que ter um pouquinho de cuidado. Eu cheguei a conversar com o pessoal da fundação, que me ajuda, né, na organização dos eventos lá no cemitério, e a gente estava discutindo exatamente sobre isso, né? Sobre os protocolos sanitários, essa é a expressão correta, que teremos que tomar, né, nesse sentido. É isso. Vamos lá, mas vamos torcer, né? E aí, então, você pode falar um pouquinho para a gente do seu trabalho? Como que você chegou? Você falou um pouquinho já, né, no texto lá, daquele post Sim. dessa semana. Mas você pode falar um pouquinho para a gente como que você chegou a se envolver nesse trabalho com a morte, principalmente com o Cemitério Bonfim? Sim, falo sim. A questão, primeiro assim, deixa eu contar um pouco da minha trajetória, né, acadêmica. Nós temos o perfil lá, Visitas do Bonfim, mas eu sou a Marcelina, eu sou professora, eu sou formada em História, a minha formação acadêmica foi toda na UFMG, fiz a graduação, mestrado, doutorado na Federal de Minas. Atualmente, eu sou professora na Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais. E nessa universidade eu trabalho nos cursos de graduação e também nos cursos de pós-graduação. Na graduação eu atuo nos cursos de design de ambientes e agora recentemente foi criado o design de moda, e a pós-graduação é a pós-graduação em design. Eu pesquiso o tema da morte, ele apareceu na minha vida acadêmica muito cedo, bem cedo mesmo. Assim que eu entrei para a universidade, nos idos da década de 80, havia um professor de uma disciplina que se chama Antropologia Cultural. Ele dava essa disciplina no curso de História, era como se fosse uma disciplina eletiva, eu não me lembro muito bem o lugar dessa disciplina na grade curricular do curso de História. Mas eu lembro que foi uma das primeiras disciplinas que nós fizemos, assim, com os professores do curso de Ciências Sociais. E eu me lembro que, dentre as várias discussões que o professor Paulo, o nome dele, na verdade a gente chamava ele de Paulão, o professor Paulo havia proposto para a gente, ao discutir essa questão do comportamento da população, das pessoas, das sociedades, da humanidade, ele nos deu uma tarefa que, na época, assim, muitos dos meus colegas ficaram com muito medo, muito pânico e não queriam fazer. Mas eu adorei fazer. Ele nos deu uma tarefa que era visitar, escolher um cemitério aqui na cidade, em Belo Horizonte, e deveríamos de assistir de maneira bem discreta os velórios. Acompanhar, pedindo autorização aos administradores, enfim, né? Mas a gente deveria de ser meio invisível. As pessoas que estavam ali passando por essa experiência, né, acompanhando um velório, não deveriam nem perceber a nossa presença ali. A gente tinha que ser invisível mesmo. E alguns dos meus colegas nem queriam fazer, ficaram, obviamente, com medo. E eu não, eu falei, eu quero fazer essa tarefa sim. Eu acho que vai ser um desafio bem bacana. E nós escolhemos, era um grupo, éramos 3 colegas, né? Eu e mais 2, na verdade. E a gente escolheu um cemitério, o Cemitério Parque, é um cemitério municipal, parque daqui de Belo Horizonte, Cemitério da Paz.
E eu fiquei, assim, absolutamente encantada com a atividade. Não apenas de ir lá e de ter todo esse comportamento camuflado, né, de chegar lá, pedir na administração que a gente queria o atestado de óbito, saber quem estava sendo sepultado, idade, causa mortes, e ir lá observar como as pessoas... E depois ir lá no nosso caderninho e anotar escondido, né, de maneira discreta. Era bem discreto o que a gente deveria de fazer. Mas também eu gostava de caminhar pelo cemitério, conversar com os coveiros. Então, essa foi a minha primeira experiência. Eu já gostei desse negócio, né? Já achei bacana. Fizemos um relatório. Já foi contaminada já pelo vírus do cemitério lá. Sim. Do ambiente. Isso, né? Foi um vírusinho, né? Eu falo assim, foi um mosquitinho que foi lá, picou, e eu fiquei, assim, encantada com aquilo. E durante muito tempo eu fiquei matutando essas ideias na minha cabeça. Eu ainda não tinha construído, né? Eu não tinha ainda pensado como que eu poderia da história, porque esse trabalho, ele foi feito muito na linha das ciências sociais, como era essa disciplina eletiva, né, que a gente deveria ter feito no curso de História, mas eu ficava pensando, como é que eu vou historicizar essa questão? E demorei um pouco para encontrar esse momento. Foi logo depois, eu já tinha terminado a graduação, tinha feito o mestrado, eu fiz um mestrado estudando a história da cidade de Belo Horizonte. Eu tinha que resolver a minha questão de pesquisa, era entender um pouco a demolição e a construção de uma igreja num determinado espaço de Belo Horizonte, da capital mineira, né? E quando eu terminei o mestrado, uma professora, né, a professora Marília Andrés, que foi minha professora, assim, aquela que me deu a mão, aquela que me ensinou a pesquisar, aquela que eu fiz bolsa de iniciação científica com ela, muito caminhando nessa questão da história da arte, né? Aí eu me lembro quando eu terminei o mestrado, Belo Horizonte estava às vésperas de completar 100 anos de fundação. E a minha professora, a Marília, ela e outros pesquisadores estavam organizando um projeto intitulado 100 anos de história das artes plásticas em Belo Horizonte. E ela me convidou. Ela perguntou se eu não queria compor essa equipe grande, era uma equipe bem grande, de pesquisadores, e que eu deveria ficar com um pedaço desses 100 anos, né, desse longo período. Caberia a mim o momento da fundação da cidade, o momento em que a cidade é pensada, né, no final do século XIX, até as 2 primeiras décadas do século XX, eu deveria de estudar quem eram os artistas, artesãos que tinham participado do processo de construção da cidade e que a gente poderia fazer esse grande mapeamento. Aí eu falei, não, quero sim, né? Para mim era a oportunidade de participar desse grande projeto. E comecei a pesquisar. E qual foi a minha surpresa quando eu percebi que muitos desses artistas artesãos que tinham trabalhado no processo de construção da cidade, fazendo estuque, trabalhando nas obras de decoração dos prédios públicos, ou até da construção civil, muitos desses artistas haviam participado da construção do cemitério público da cidade. Aí eu não tive escapatória, né? Aí eu fui, já não era mais o cemitério da Paz, agora era o cemitério do Bonfim, né? Esse cemitério que nasce junto com a cidade, que tem toda uma ligação com os cemitérios do período oitocentista. E para mim foi uma descoberta. Eu já conhecia o cemitério do Bonfim, porque um tio meu, né, que era casado, um senhor que era casado com a irmã da minha mãe, ele tinha uma pequena empresa de cuidadores de túmulos. Então, a gente já meio que conhecia o cemitério. Mas eu não conhecia o cemitério com o olhar através do qual eu entrei nesse espaço,
né? Isso era o ano de 1995, porque o projeto deveria ficar pronto em 97, que era quando se comemorava os 100 anos. E foi aí, quando eu atravessei aquele portão monumental e comecei a olhar aquele espaço, que eu falei, é aí, é isso que eu quero. E desde então, eu fiz a pesquisa, né, para defender o projeto que a professora tinha solicitado. A gente tem uma série de produtos, né, que foram decorrentes desse projeto. Na época era muito bacana, tinha um CD-ROM, que hoje nem se fala mais nisso, né? Foi feito um pequeno documentário de 30 minutos contando a história do projeto. Cada módulo da pesquisa propôs uma exposição num espaço cultural da cidade. Um livro, foi publicado um livro contando, cada capítulo do livro é um módulo da pesquisa. Só que não dava, né? O projeto não dava para eu poder aprofundar no Bonfim. Eu poderia citar quem eram esses artistas, que obras havia ali, mas eu falei assim, não, tem mais coisa, eu preciso de mais coisas. Eu tenho ali um grande universo a ser pesquisado. Então, mesmo eu entregando o projeto finalizado para a professora, né, e para a equipe dos pesquisadores, eu decidi, então, falar, olha, isso vai ser meu tema de doutorado. Então, eu comecei a investigar mais pessoas que estavam pesquisando esse tema, tanto aqui no Brasil quanto fora, né? Aí eu descobri uma infinidade de pesquisadores, fui conhecer pesquisadores aqui do Brasil, como a Maria Elisa Borges, a Cláudia Rodrigues, que é professora na Unirio, colegas, o Eduardo Rezende. Hoje, inclusive, né, a partir dessas pesquisas, né, a partir desses contatos, foi que eu constituí o meu projeto de doutorado, entrei para a universidade de novo, fiz a prova na Federal de Minas, passei, comecei o doutorado, e nesse meio tempo, né, nesse momento de estudar e de conhecer as pessoas, foi criada, inclusive, a Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais, que eu acredito que você conheça, né? A ABEC. Então, a ABEC nasce em 2004, eu estou no meio aí do doutorado, e a partir daí, então, esse tema, né, da morte e dos cemitérios, em particular no meu caso, né, porque quando a gente está falando dos estudos sobre a morte, a gente fala de uma infinidade de temas, né? A morte, ela tem uma série de questões que podem ser tratadas, que passa pela arte, que passa pela literatura, que passa pelo cinema, que passa por questões sensíveis como o luto, o suicídio, não é verdade? E eu, Marcelina, decidi, então, pesquisar os cemitérios do século XIX. Esses cemitérios que estão aí nesse período, né? Que é os 800, né? Durante o doutorado, eu tive a oportunidade de fazer um estágio de doutoramento na Europa, né? Eu morei 1 ano em Portugal, pesquisando alguns cemitérios na cidade do Porto. Naquela ocasião, eu também conheci o professor Francisco Queiroz, que é um professor, um pesquisador de cemitérios em Portugal, assim, muito, muito bom, muito competente, uma pessoa que conhece muito, que me recebeu muito bem, me ajudou, foi me ensinando coisas, né, eu descobrindo, né, coisas sobre a constituição desses espaços. E desde então, é isso, né, que a gente vem fazendo. O tema da morte apareceu assim, através dos cemitérios, né, e em particular o cemitério do Bonfim. Quando eu terminei o doutorado e entrei para a universidade, né, para a UENG, onde hoje eu sou professora, eu comecei, então, a levar os meus alunos, né? Eu já levava antes, eu já fazia visitas ao cemitério, né, com os meus alunos de ensino fundamental e médio, mas na época em que eu entro para a universidade, para a UENG, em que a gente institucionaliza, né, torna esse projeto das visitas guiadas ao Bonfim um projeto institucional. E ele vem
até hoje, né? Desde 2012 que a gente está nessa batalha. É assim que o tema apareceu para mim. É uma longa Nossa, história. é uma longa história, mas é necessário ser contada, né? Pra gente, para servir de inspiração, inclusive, né? Para vários Exatamente. lugares, as pessoas estão assistindo. Você falou de Portugal, né? A Gisela está assistindo aqui, do Morte Ah, Safo. Ela sempre participa aqui com a gente também, né? Já foi entrevistada, foi convidada, né? Aqui das Mulheres e a Morte na primeira temporada. E assim, você destacaria, além do Cemitério Bonfim, assim, a gente vai falar um pouco mais sobre o Cemitério Bonfim, né? O que que ele, ele tem, assim, além dele ser o cemitério, vamos dizer assim, fundador, né? Foi o primeiro, ele? Primeiro sim. cemitério. Além disso, assim, o que você destacaria se fosse falar sobre ele, assim? Olha, o cemitério do Bonfim, ele é o primeiro, ele é o cemitério que nasce junto com a cidade, ele nasce junto com Belo Horizonte, com a capital, né, que é pensada no final do século XIX, né? Eu penso que isso o que é peculiar, o que é uma questão assim sui generis para a gente poder pensar o cemitério do Bonfim como um cemitério do século XIX, né? E ele é um cemitério romântico tardio, que eu falo, né? Porque ele está nascendo ali no finalzinho, né, do século, é porque ele já nasce numa cidade que responde a todas as discussões que vinham sendo feitas desde o século XVIII lá na Europa, sobre a laicização da morte, a secularização dos cemitérios. Então, o cemitério do Bonfim ele já nasce como uma resposta para essas questões, junto com a cidade, né? Então, isso é um elemento que o torna bem peculiar, é bem peculiar. Agora, por outro lado, as questões que orbitam ao redor, tanto da questão da construção da cidade, né, quanto do próprio cemitério, é muitas vezes aquilo que não é o não dito, o que não é explicitado, né? Pensando a questão do cemitério do Bonfim e pensando a questão de como se processavam os enterramentos, os sepultamentos na localidade onde a cidade foi construída, a gente tem margem, a gente tem espaço para pensar o seguinte: como eram feitos esses sepultamentos e onde está a população preta e pobre que vivia nesse arraial que foi demolido e que tinha suas práticas e seus costumes, e que o projeto de uma cidade moderna, higiênica, branca, elitista, vem e rompe com tudo. Então, tem um projeto atual desenvolvido pelo Padre Mauro. O Padre Mauro aqui em Belo Horizonte, ele é responsável por um museu que chama Muquifo, e é um grande pesquisador sobre a história da população preta, né, da população negra aqui em BH, e ele vem desenvolvendo um projeto que se chama Negrocidade, né, que é ir descobrindo os pontos e os locais que estão encobertos, né, por essa camada de memórias sobrepostas, a história dessa população negra. E recentemente ele descobriu, num ponto central da cidade, onde ficava o cemitério dedicado aos pretos, né? Que é o cemitério da Capela de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. E que, à época, né, da construção, essas memórias são apagadas, elas são destruídas. Então, é muito interessante, né, a gente usar o cemitério do Bonfim, que é esse cemitério que nasce nessa emergência, né, da República aqui no Brasil. Belo Horizonte é pensado uma capital para ser a capital da República. Ela tinha que representar os valores republicanos. E ao defender esse projeto republicano, memórias são destruídas, né? Memórias são apagadas. E quando a gente olha para o cemitério do Bonfim e enxerga o enorme silêncio que há ali dentro em relação a essa população preta pobre, a gente olha para a cidade e começa a pensar sobre essas distorções, esses paradoxos.
Então, eu penso que o sui generis, o legal de estudar o cemitério, né, e o cemitério do Bonfim em particular, é da gente ir percebendo essas contradições, né? O cemitério do Bonfim é um cemitério lindo, é um cemitério cheio de esculturas, de túmulos grandiosos, mas há um silêncio ali dentro em relação a uma população que era hegemônica no Arraial, que foi destruído. E onde que ela foi? Para onde ela foi? Então, para mim, isso é uma das questões mais interessantes, a despeito de todo o acervo do cemitério que eu amo, né, e que eu venho estudando e conheço algumas coisas ali dentro, né, eu acho que os silêncios é o que mais me interessa, assim, de olhar nessas entrelinhas e fazer essa discussão que o Padre Mauro vem fazendo tão bem, né, através desse projeto. É isso. Isso é maravilhoso. E esse... Ainda tem a igreja ou a igreja do Rosário foi demolida também? O cemitério era aquele cemitério que pertencia à igreja, né? Aquela igreja. Isso. Essa igreja já não... Como quase toda a comunidade do Rosário, a igreja também foi demolida ou mudada de lugar, né? Aqui em São Paulo, Guarulhos, que é uma cidade vizinha aqui, também aconteceu isso com a comunidade negra também. A comunidade dos homens pretos, né? Exatamente. Aqui em Belo Horizonte, a primeira ação da comissão construtora da nova capital, em 1894, quando a comissão se instala aqui para começar a construção, havia um arraial pequenininho, que anteriormente se chamava Arraial do Curral del Rei. Quando é proclamada a República no Brasil, e começou a se aventar a possibilidade da troca da capital lá de Ouro Preto para outro lugar do estado de Minas, esse arraial, para poder ganhar visibilidade, eles resolvem mudar de nome, né? A elite republicana que vivia aqui no arraial resolve trocar o nome. Então, porque Arraial do Curral del Rei fazia uma referência com o passado que estava sendo negado. Então, eles propõem uma discussão e cria-se, então, sugere-se, então, um outro nome e passa a se chamar Arraial do Belo Horizonte. Então, a primeira ação da comissão construtora, quando é decidido que é aqui no Arraial que vai se construir uma cidade nova, a primeira ação foi proibir os cemitérios ad sanctus. Ou seja, esses cemitérios que estavam ali próximos, ligados à Igreja Católica. A gente tem que lembrar que com a proclamação da República acontece esse processo de laicização da morte, né? Então, é criado os cartórios, as igrejas perdem esse direito, né, de fazer o controle de vida e de morte, porque antes todos esses registros eram feitos na igreja, dos casamentos. Sim, de morte, casamento. Exato. Tudo era na igreja. Com a República, acontece essa separação de poderes. A religião católica, a igreja, né, a igreja instituição, ela perde um pouco dessa importância nesse novo contexto. Aqui no Arraial são proibidos os sepultamentos e é pensado um cemitério provisório, enquanto o cemitério do Bonfim, né, o cemitério nem Bonfim se chamava, era cemitério municipal. O cemitério municipal era preparado num espaço adequado, longe da malha urbana, longe do perímetro que foi considerado como perímetro urbano, longe o suficiente para não contaminar os ares da cidade, mas perto o bastante para permitir o deslocamento das pessoas até ele. Foi pensado um cemitériozinho provisório e todos os outros sepultamentos nas capelinhas, né, na matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem e na capela de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, foi proibido. Foi proibido, não podia mais. As igrejas foram demolidas, os 2 edifícios. Outros também, tinha a capelinha de Santana. Essa era menorzinha ainda. Esses prédios foram demolidos e essas práticas foram eliminadas. Inclusive, a grande discussão que a gente tem feito hoje é de pensar onde estão esses corpos.
Para onde foram esses corpos? Era isso que eu ia perguntar. A gente não sabe. Da Igreja da Boa Viagem, a gente tem alguns indícios, né, da matriz principal, de que virou lixo. Porque, lendo um livro, né, um dos volumes de um livro de um grande memorialista, né, que escreveu muito sobre a vida dele aqui na cidade, em Belo Horizonte. Ele era médico, amigo do Carlos Drummond de Andrade. O nome dele é Pedro Nava. Então, lendo as memórias de Pedro Nava, especialmente no livro Beira-Mar, tá aí uma sugestão, né, gente? Para quem quiser ler, conhecer um pouco mais sobre a história de Belo Horizonte, vá ler os livros de memórias do Pedro Nava. Ele conta numa dessas passagens em Beira-Mar, de que da casa dele, na Rua Timbiras, que fica perto, né, quem mora aqui em Belo Horizonte saberá do que eu estou dizendo, do lugar onde estava situada a matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem. Enquanto a igreja estava sendo demolida, ele diz que da janela dele ele via a terra sendo revirada e no meio da terra tíbias, crânios, entende? Então, não houve uma preocupação, pelo menos a gente não encontrou até hoje um documento oficial, né, tanto da comissão construtora ou da própria das instituições que estavam ali cuidando da construção da cidade, dizendo que aqueles corpos foi dado a eles um tratamento digno. Então, a gente acredita que isso aconteceu na matriz e na capelinha de Nossa Senhora do Rosário. Eu estou dizendo, a gente acredita, porque nós não temos indícios. Pode ser que amanhã a gente consiga encontrar um documento que mostre que o contrário, que houve um cuidado, que esses corpos tiveram um sepultamento correto. A gente não sabe. A gente tem essas hipóteses. A gente não sabe, mas a gente supõe, né? Por causa do histórico, né? Das de outras também, né? Que aconteceu que foi em total descaso. Ou eles foram descartados sem qualquer respeito em muitos lugares, ou simplesmente foi deixado lá e foram construídas coisas em cima, como aconteceu aqui em São Paulo, no bairro da Liberdade, né? Pois simplesmente construíram prédios em cima e pronto. Estão lá. É uma prática comum, né? Assim, esse tipo de tratamento, a gente tem esses outros exemplos. Por isso que quando eu converso com o Padre Mauro e a gente discute sobre isso, né? A gente chega a essa conclusão. Porque nós encontramos, né? Nem nos livros de registro de sepultamento do Bonfim, porque o cemitério do Bonfim, ele é inaugurado, antes da cidade, ele é inaugurado no dia 8 de fevereiro de 1897, e diz, né, esse ato de inauguração, a pessoa que inaugura o cemitério, né, é uma menina branca, filha de um engenheiro que prestava serviços para a comissão construtora. O nome dessa menina é Berta Adele. Ela morre de tifo, né? Ela é contaminada com essa doença. A morte dela acontece assim, de modo muito súbito. E o pai dela não quis que ela fosse enterrada no cemitério provisório. A cidade ainda estava em processo de construção, o cemitério estava ficando pronto. Aí o pai dela, o seu Josef Jäger, solicita de que ela seja levada para o cemitério definitivo, lá o cemitério, né, que hoje é o Bonfim, o cemitério municipal. Então, os documentos oficiais explicam que quem inaugurou o cemitério, então, foi essa garota, a pedido do pai dela. Tem até um livro muito interessante, eu não sei se vai dar para ver aqui, que se chama Caso Obíqulo, escrito pela professora Beatriz de Almeida Magalhães, que é uma arquiteta, mas ao mesmo tempo é uma grande pesquisadora. Eu falo até que ela é historiadora, que ela conta nesse livro, que é meio que um romance histórico, essa história que eu estou contando aqui para vocês. Então, assim, são essas questões que a gente vai pensando, né, sobre o cemitério e como que ele se relaciona com a cidade. E são essas peculiaridades, né, que me motivam a estudar o Bonfim, né? Quando você pergunta o que tem de sui generis, o que tem de peculiar,
são essas questões, né? O cemitério do Bonfim é um cemitério como muitos outros que a gente vê por aí, do século XIX, mas ele tem algumas especificidades que é própria dele e da cidade, né? Onde ele se encontra. É isso. Que ele já foi planejado, né? Como você falou, ele já foi planejado junto com a cidade, né? Diferente de alguns que a gente tem. Os daqui de Isso. São Paulo, por exemplo, né? O da Consolação, que acaba, pelo que você está falando aí, o da Consolação eu vejo meio semelhante aí, que tem mais a elite, né? Atualmente, e na época aí que ele foi fundado. Mas antes tinha lá esse que eu comentei da Liberdade, que ele foi assim que foi feito da Consolação, foi inaugurado, ele sumiu do mapa, né? Que era o cemitério dos Aflitos, que ele foi feito, foi o primeiro cemitério público, né? Exatamente para tirar na verdade, continuavam os enterramentos dentro das igrejas e nas laterais das igrejas, né? E no entorno, aqui em São Paulo, ao mesmo tempo que tinha esse cemitério, porque ele era dedicado à população preta, pobre e aos condenados à forca, né? Tinha forca próximo ali. Ah, sim, sim. Geralmente também eram os pretos que eram enforcados, né? Porque eram escravos que tentavam fugir, né? Escravizados que tentaram fugir, foram pegos, e outras situações aí, né? Tem até o nosso santo popular aqui, o Chaguinhas, nessa capelinha, sobrou só a capelinha da igreja, do cemitério, né? Sim. Pelo menos tem uma materialidade, né? E recentemente acharam lá os nove ossadas, né? Numa construção. Olha. Sempre foram achadas ossadas ali, né? Mas essa vez finalmente veio à tona, assim, literalmente, mas veio à tona na mídia, né? Então, deu uma movimentada nessa situação, né? Estava meio parada, de restauro e tudo mais. E falar em santo popular, tem algum santo popular aí cemitério do Bonfim? No Bonfim ou em algum outro cemitério de BH? Eu sei falar, mas eu acredito que essas devoções, né, que alguns pesquisadores chamam de devoções marginais, principalmente essas que nascem assim, fora, né, do oficial da Igreja Católica, né? Elas estão espalhadas por vários cemitérios, não só aqui de Belo Horizonte, mas de Minas Gerais, eu tenho certeza absoluta, né, que existe. Eu posso falar com mais propriedade do que acontece no cemitério do Bonfim, porque é onde eu pesquiso, né, onde eu realizo uma pesquisa há mais tempo e conheço um pouco mais. No cemitério do Bonfim, a gente tem vários, eu posso citar aqui pelo menos 3 exemplos bem clássicos de santos que habitam os cemitérios. Alguns, inclusive, já incorporados, né, pelo discurso oficial religioso católico, e outros que ainda estão ali à margem, né? Desses 3 que eu vou destacar aqui, eu vou falar primeiro do Padre Eustáquio, que eu não sei se vocês conhecem a história do Padre Eustáquio. O Padre Eustáquio é um padre holandês que pode contar a história para nós, eu pelo menos não conheço. O Padre Eustáquio, ele era um padre holandês que vem para o Brasil. Ele transita por vários pontos, né, do Brasil, até chegar aqui na década de 40, em Belo Horizonte. Ele era um padre muito preocupado com essas questões sociais, com essa aproximação com a população mais pobre, não no sentido nessa perspectiva de uma igreja progressista, não é isso, né? O Padre Eustáquio, ele era até uma figura muito institucional, e ele queria estar, quanto mais fiéis ele tivesse por perto dele, para arrebanhar, né, para dentro da igreja, melhor. Só que ele começa a se criar uma mítica de que ele fazia milagres, de que a água onde ele...
ele tocava, que aquela água passava a ser milagrosa, as roupas dele. E quando ele está... E a Igreja Católica, a igreja instituição da qual ele fazia parte, sempre tentando esconder isso, porque você sabe, né? Santo bom é santo morto, né? Ninguém pode... Esse negócio de ser santo vivo, isso é muito esquisito, né? Chama muita atenção. Não dá, não é bom. Então, o que acontece? A igreja, a instituição, sempre ficava tentando trocar ele de lugar. Manda ele para ali, manda ele para aqui. E para que as pessoas... Porque as pessoas faziam fila, né, na porta da casa dele, pedindo bênçãos, pedindo ajuda, enfim. E o que acontece com o padre? Quando ele se instala aqui em Belo Horizonte, numa região que hoje, inclusive, leva... O bairro leva o nome dele, né, que chama bairro Padre Eustáquio. Então, olha só, já por causa dele, né, hoje o bairro tem esse nome. E era uma região mais afastada da malha urbana, da cidade. A gente está falando de década de 40, né? O que acontece? O padre, ele tem uma aproximação muito grande com o prefeito na época, que era o JK, o Juscelino Kubitschek. E o Juscelino, a mulher dele, não conseguia engravidar. Eles já tinham feito tudo, tratamentos e não sei o quê, e ela não conseguia. E aí o JK leva a esposa, né, até o Padre Eustáquio. E nesse encontro, né, com o Padre Eustáquio, logo depois a esposa fica grávida, a mulher dele, a dona Sara, né? A fama do padre só aumentou, né? A fama, né, é grande. E embora o Padre Eustáquio tenha vivido aqui em Belo Horizonte, pouco tempo, eu tenho um amigo que pesquisa mais sobre ele, o Roberto Fernandes, que é meu colega e trabalha comigo no projeto, né, das visitas guiadas. Ele fala assim: Marcelina, o Padre Eustáquio não viveu nem um ano aqui em Belo Horizonte, mas em torno dele se criou essa mística, principalmente porque o padre, ele morre subitamente, né? Ele, nessas andanças que ele ficava aqui pela periferia da capital, ele é picado pelo carrapato estrela e ele contrai, então, a febre maculosa, não é isso? Sim. E ele morre muito rápido, né? Ele tem... É um momento, assim, a morte dele, embora tenha sido rápido, foi muito dolorosa. Ele foi enterrado no cemitério do Bonfim e o túmulo dele passa, então, a ser um lugar de peregrinação. As pessoas iam lá, iam lá, iam lá. Alguns anos depois da morte dele, o corpo dele é retirado, né? Pouquíssimo tempo depois da morte dele, o corpo é retirado já no finalzinho da década de 40. Se não me engano, 49, eu não sou muito de boa de data, isso vai fugindo da minha cabeça. Mas isso está lá escrito no túmulo deles. O corpo dele é retirado e levado para a capela, né, da igrejinha que ele, junto com a comunidade, tinha começado a construir, né? E pouco tempo depois começa o processo de beatificação e o Padre Eustáquio, inclusive, já né, ele dentro do institucional da Igreja Católica, ele já é uma figura, ele já é considerado uma figura beata, né? Ele tem um espaço dele lá na capela, na igreja, na verdade, já não é mais uma capela, é uma igreja. E aí o que acontece? O túmulo dele está lá no cemitério do Bonfim, né? Da congregação a que ele pertence, continua lá. E mesmo as pessoas sabendo que os restos mortais dele estão lá na igreja, né? Dos Sagrados Corações, as pessoas ainda vão até o túmulo dele e deixam pedidos, e deixam recados, e acendem velas. E nesse meio tempo, né, da morte dele, é muito comum a gente encontrar aqui em Belo Horizonte muitos meninos, rapazes com o nome de Antônio Eustáquio, Marcos Eustáquio, João Eustáquio, porque as pessoas assumem, né? É uma maneira, né, da promessa, do compromisso, ou de buscar a proteção do Padre Eustáquio. E ele é uma figura queridíssima aqui em Belo Horizonte.
né? Ele é uma figura, ele é um santo nosso aqui. As pessoas veneram o Padre Eustáquio mais do que a população da Holanda, de onde ele veio, né? Acho que nem na Holanda eles conhecem ele assim tão bem quanto nós aqui. E uma outra figura religiosa importantíssima, né, é a Irmã Benigna. A Irmã Benigna, ela era da congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade, da Serra da Piedade aqui, né, na região das Minas. E ela entrou para o convento muito cedo, ela tinha 17 anos, quando ela entra, né, para essa vida devocional, né, e ela troca de nome, o nome dela era Maria da Conceição, se não me engano, e ela troca, passa a se chamar Irmã Benigna, vítima de Jesus, e a vida dela, né, a vítima aí no sentido assim, a bondade de Cristo foi tão forte no meu coração, que agora eu sou vítima deste amor e eu vou transbordar este amor por onde eu passar, por onde eu for, esse amor vai comigo. E ela, de fato, era uma... Foi atingida pelo amor. Isso. É verdade. E ela é uma fofa. Eu gosto muito da Irmã Benigna. Eu falo que eu sou marqueteira da Irmã Benigna. Eu gosto dela. Eu acho ela maravilhosa. E a vida da Irmã Benigna, ela morreu de doença comum, assim, causas naturais. Ela viveu até muito, né? Ela morreu em 1981. Se não me engano, nasceu em 1907. E ela, em vida, ela já era cercada de pessoas que ela ajudava. Às vezes, a própria instituição, a Igreja Católica, não entendia muito essa aproximação dela com os pobres. Ela, muitas vezes, era acusada de ser comunista, aquele papo, né? Mas a Irmã Benigna, ela isso não era um problema para ela, ela não se rendia a isso, né? Ela nem ligava, né? A missão dela era para além da instituição, né? Isso. E ela ajudava grávidas que precisavam de apoio, uma pessoa que precisava de um emprego. E quando ela morre, em 1981, e é sepultada na sepultura que pertence à congregação, são 4 sepulturas que tem nesse espaço no cemitério, que é da congregação, as pessoas que já eram fãs, né, já seguidoras da Irmã Benigna, dessa pessoa boa, viva, começam a se reunir toda segunda-feira à tarde, e segunda-feira à tarde não é à toa, porque segunda-feira, dentro do calendário religioso católico, segunda-feira é o dia da oração pelas almas, não é isso? Sim, é isso. Não é? Não anda no católico. É o dia das almas, né? Segunda-feira é o dia das almas. No dia das almas. Aí essas pessoas iam ali em volta do túmulo da Irmã Benigna orar, né? Fazer as suas orações, né? Tinha sempre alguém da igreja, um padre, um amigo dela, fazendo orações. E o que acontece? As pessoas iam ali, faziam orações, faziam pedidos, e esses pedidos começavam a se realizar. O túmulo da Irmã Benigna é cheio de esvotos, plaquinhas. Agradeço, Irmã Benigna, pela graça alcançada. Agradeço, Irmã Benigna, por ter conseguido o meu emprego, o curso que eu acabei. Então, assim, as pessoas criaram em torno dela essa aura, né? Ali o túmulo passa a ser um espaço simbólico representativo dessa fé invisível, né? De acreditar nesses poderes milagrosos. E em 2012 foi até fundado, tem uma associação que chama Ai Mais Bem, Associação dos Amigos da Irmã Benigna. E essa associação conseguiu reunir recursos, né? Para mandar para o Vaticano o pedido de beatificação da Irmã Benigna. Está correndo no Vaticano esse pedido. Mas a Igreja Católica hoje, né, que assumiu o culto, né, da Irmã Benigna, em 2012 foi feito a exumação dos restos mortais dela, foi retirado lá do cemitério do Bonfim, porque o cemitério do Bonfim não é um campo santo,
quando ele foi inaugurado, ele não foi inaugurado com a benzeção da igreja. Então, ele é um cemitério laico de pai, mãe e carteirinha, né? Entendi. Então, ele não é um campo santo. Então, o corpo foi retirado dali e levado para um espaço religioso da congregação, das Irmãs Auxiliares, né, de Nossa Senhora da Piedade, e está correndo no Vaticano. Hoje, inclusive, a gente, né, quem é católico, enfim, né, já chama a Irmã Benigna de Veneranda Irmã Benigna. A Igreja Católica já autoriza isso. Ela já é uma veneranda. Ela ainda não é uma beata, né? Ainda não ascendeu, né, a esse nível. Próxima etapa, né? A próxima etapa está muito perto. Mas se você perguntar para as pessoas que gostam dela, ela já é, né? Porque ela é há muito tempo. A Irmã Benigna é uma figura, assim, muito fascinante. E, na verdade, eu gostaria até de falar aqui que eu conheci Irmã Benigna antes mesmo de começar a fazer as visitas guiadas ao cemitério. Eu já ia muito ao cemitério do Bonfim, mas eu comecei a me interessar pela Irmã Benigna através de um aluno meu, quando eu dava aula no curso de História, numa universidade privada aqui em Belo Horizonte, há muito tempo atrás. E esse menino, o Emanuel, a quem, assim, se ele estiver aqui, ou o pessoal tiver contato com ele, fala que eu mando 300 milhões de beijos para ele. Foi ele que me aplicou a Irmã Benigna, porque ele sempre foi um menino muito religioso, inclusive ele entrou para o seminário, né? Ele foi ordenado padre muito recentemente, e ele que me falava, ele me chamava de Super. Ô Super, vai lá conhecer o túmulo da Irmã Benigna, e ele me contava as histórias, e foi através dele que eu falei, não, peraí, deixa eu ir lá conhecer esse túmulo e conhecer essa pessoa tão fascinante, né? Então, essa é mais uma história interessante aqui. E a gente também tem a menina Marlene. A menina Marlene, ela ainda não foi incorporada pela religião, né? Por nenhuma religião oficial. Mas é uma menina milagreira que habita o cemitério do Bonfim, né? Conta-se a lenda que ela teve uma morte trágica. E as pessoas, então, o túmulo dela é um lugar de visitação. Uma menina, tem 14 anos, 14 para 15 anos, né? Que ela era quando ela morre, né? Isso já no final da década de 50, início de 60. E é um túmulo de peregrinação. Então, sempre tem. Você visitando os cemitérios, assim, você sempre vai encontrar túmulos dedicados a figuras, né? Eu tenho uma colega, ela estava até aqui agora há pouco, a Michele, que é pesquisadora lá no Ceará, e que ela tem um livro muito bonito, né? Contando sobre esses túmulos, sobre esses santos populares, que lá no Nordeste é tão comum, no Ceará. É muito bonito o livro dela. Qual que é o título do livro dela, sabe? Nossa, agora eu me esqueci completamente. Mas a Michele tá aí. Michele, coloca o nome do seu livro aqui aqui, escreve aí, Michele. Eu sei que tem os 3. Escreve aí para todo mundo poder. Depois a gente coloca lá depois a gente coloca no YouTube, lá na descrição. Isso. O nome eu sei que esse livro que você citou também. E são os milagreiros, isso mesmo. Aí, Michele, são os milagreiros. Me falam de 3 santos populares, né? É muito bonito o livro dela, né? São 3 histórias diferentes. A história do médico, a história do ladrão, que virou santo, e a história da mulher, a mulher espancada, da mulher vilipendiada, que também é beatificada pela população. É muito bonito o livro dela. Já quero ler. Vale a pena. É muito bom. É isso. É muito bacana, muito legal. Ó, o tempo, para variar, voou quando a conversa acabou, né? Então, claro. Faltam só 5 minutos e meio. 5 minutos e meio, vai. Nossa, é demais, assim, daria outras lives. Se você topar mais pra frente, depois que terminar essa temporada, a gente podia fazer mais uma.
A Márcia aqui do História da Morte deu ideia, né, da gente fazer uma de encerramento, né? Depois que terminar o último. Aí você veria, assim, temas, né, que acharia legal para dar uma aula, que está sendo uma aula, né, pra gente. Maravilhosa. Nossa, eu que agradeço. Sensacional, muito. Eu que agradeço muito, agradeço o convite, estou aqui disposta a falar sobre este assunto, agradeço um monte de colegas, amigos, ex-alunos que eu vi passando aqui e algumas a gente nem consegue responder, mas assim, fico muito feliz com o prestígio e falar deste assunto para mim é sempre bom, eu adoro falar desse tema e discutir sobre esse tema é um tema necessário, embora difícil, né? Falar sobre a morte não é fácil, né? Porque ninguém quer morrer, ninguém quer viver isso, ninguém quer ver uma pessoa querida morrendo, né? Mas é um tema necessário, é um tema que deve ser discutido. E às vezes é bom discutir com bom humor, né? Discutir com a mente aberta, né? Para a gente poder debater. É muito legal, eu fico muito feliz, agradeço muito, 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 muito mesmo. Eu que não tenho palavras para agradecer aqui. Muito legal. E aí já estamos falando da Michele aqui, né? Se a Michele topar, a gente faz uma live falando só dos santos populares, né? Nos cemitérios aí. A gente tem alguns santos populares aqui em São Paulo também, né? Nos cemitérios aqui de São Paulo. O Chaguinhas, o próprio Chaguinhas, que era um soldado, né? Que foi enforcado. Já tem muitas plaquinhas lá também agradecendo ele, né? E ele era negro, né? Ele era da população preta e era soldado, ele só exigia os direitos dele e foi enforcado, né? Então, mas tem toda uma história que é mais longa aí, né? E para encerrar, que só faltam 3 minutos, ela já topou lá, Michele. Eba. Legal, vocês vão adorar conversar com ela. Vão adorar. Maravilha. E aí, já falou um pouquinho, né, sobre isso, a importância da gente falar sobre esse tema, abordar esse tema em vários aspectos, né? Igual a gente está fazendo aqui. Como que você vê assim, o futuro dessas pesquisas aqui no Brasil? Olha, eu sou otimista, eu vejo com bons olhos, né? E eu preciso ser otimista, porque, como eu disse, eu faço parte da ABEC, da Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais. Participo agora junto com a Cláudia Rodrigues e com a Mara Nascimento. A Cláudia Rodrigues é a professora na Unirio, uma pesquisadora que todo mundo conhece, que lida nessa área, conhece a professora Cláudia. A Mara Nascimento é professora lá na Federal de Uberlândia, é uma pessoa queridíssima, e a gente tenta trabalhar a editoria da Revista M. Eu não sei se vocês conhecem, entra lá no site da Revista M, né, que é o estudo sobre as mortes e o morrer. Então a gente precisa, né, de gente pesquisando, gente publicando, gente produzindo. Então, eu tenho muita esperança de que haja cada vez mais pesquisadores interessados e interessadas, e fico muito feliz, né, de ver vocês aqui com uma proposta de pensar as mulheres pesquisadoras, né, as mulheres estudiosas desse tema. Nós somos maioria, né, e eu tenho essa esperança para variar, apesar de ser maioria, a gente é apagada também. Então tá na hora da gente mostrar a nossa luz, né? E eu acredito, né? Eu tenho muitas esperanças de que a gente incremente mais e mais pesquisas e com boas produções e bons debates e espaços como esse, né? Que a gente está utilizando nesses tempos de pandemia. Olha quantas oportunidades a gente vem tendo, né? De conhecer pessoas de outros lugares. Eu acho isso... Eu sou otimista. Aí, ó, tá aí o site da revista. Muito obrigada. Muito obrigada. Acabando aqui, ó, minutinhos, segundos finais. Obrigada, Marcelina. Obrigada a todos e todas. Beijão, até a próxima. Beijo. Obrigada, viu? Um abraço. Abraço para todo mundo. Eu que agradeço. Tchau, gente.